Olá, pessoal. Esse é o podcast Na Casa do Povo da Câmara Municipal de Campinas, produzido pela TV Câmara Campinas e que toda semana traz aqui um vereador ou uma vereadora para bater um papo. Mas não para falar de política, para falar de quem é essa pessoa, a gente entender um pouquinho dessa história, desse ser humano que saiu ali da comunidade, que veio aqui, que saiu de um setor e veio aqui representar o povo no Legislativo Campineiro. E o nosso convidado de hoje é o vereador Major Jaime. E como eu faço sempre em todo podcast, eu vou abrir aqui fazendo a minha auto e audiodescrição. O meu nome é Mirna Abreu, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho 1,55 m, tenho os cabelos cacheados na altura dos ombros com mechas loiras, tenho olhos castanhos. Hoje eu estou vestida com uma blusa rosa pink, então, e ao meu fundo nós temos aqui, claro, o cenário do nosso podcast, que é um cenário com umas cortinas pretas, à minha esquerda uma TV, com o logotipo do nosso podcast Na Casa do Povo em azul e branco. Já faço aí minhas boas-vindas ao vereador e, claro, convido o senhor também a fazer a sua auto e audiodescrição. Seja bem-vindo. Ô, Mirna, obrigado, agradeço, né? Nunca fiz autodescrição, vamos lá, vamos ver se eu consigo. Mas eu sou negro, né? Cabelo preto, cortado curto, estilo militar para você poder entender. Estou vestido hoje com uma calça jeans preta e uma camisa branca com botões. E ao fundo, claro, também Sim. Aqui o estúdio, né? Hoje a gente não vai falar muito depois, quem sabe, do Major Jaime, porque agora nós vamos falar do Jaime de Souza. Quem Legal. é o Jaime de Souza? Eu tenho aqui uma informação inicial de que o senhor veio lá de São Paulo, é isso? São Paulo, capital? Isso, exatamente. Eu nasci, para quem conhece um pouquinho de São Paulo, né? O carioca fala de Carioca da Gema, né? Sim. Eu posso falar um pouquinho porque eu sou da região central, então quando a gente fala de São Paulo, você fala que a Bela Vista, né, onde eu nasci, o Bexiga, né, ele fica entre a Avenida Paulista e o centro. Mas se fala paulista ou paulistano? Eu sou paulistano. Paulistano. Paulistano porque nasci em São Paulo. Sim. E aí a Bela Vista, onde eu nasci, né, ali na Brigadeiro Luiz Antônio, né, aquela região faz parte do bairro da Bela Vista e fica entre essas duas grandes referências, né, Praça da Sé e a Avenida Paulista. E ali era a minha vida, né, de pequeno, foi sempre circulando por ali, um pouquinho da Liberdade. Para quem não sabe, a Liberdade é o bairro com referência japonesa, né, em São Paulo, então sempre a minha vida foi ali. Sempre, e veio para Campinas, então não faz muito tempo, faz? Mina, na verdade, as minhas contas já mudaram, porque eu tô com 54 anos, hoje eu já tô mais tempo aqui em Campinas do que lá em São Paulo. Já é um cidadão campineiro, Já recebi título de cidadão campineiro, então então tudo, inclusive, como se diz, no preto no branco ali, ó, assinado. Exatamente. Eu falo para você que ontem eu fui para São Paulo, né? Estava lá em São Paulo, visitando o nosso comandante da Polícia Militar. E sempre que eu saio de São Paulo, eu falo, nossa, que bom que eu tô voltando para Campinas. Tô voltando para minha cidade, já. Exatamente, assim. Eu tô tão acostumado já com Campinas e vou para São Paulo, trânsito, aquela correria, eu falo, não, vou para minha qualidade de vida, que eu vivo mais lá. E como foi a infância do Jaime lá em São Paulo? Minha infância foi talvez um pouco diferente de algumas outras pessoas, cada um tem a sua história, tem a sua realidade, né? Mas eu, no meu caso, né, eu digo que eu sou uma pessoa muito abençoada por Deus, eu sempre falo sobre isso. Porque eu nasci, a minha mãe, Maria dos Reis, veio da Bahia, era analfabeta e trabalhava numa casa de família que tinha muito antigamente, né? Então pensa na década de 70, existiam muitas situações de famílias que tinham as empregadas domésticas que moravam na casa. E a minha mãe era analfabeta e foi aprender no Mobral, né? Aprender a ler e escrever, conheceu o meu pai. Né? O meu pai, eu só sei que o nome dele era Antônio, mas eu nunca tive referência nenhuma dele. E quando ele soube que eu iria nascer, né, ele sumiu, né, e a gente não tem mais nenhum tipo de contato. Nasci na casa dos meus padrinhos, então os patrões da minha mãe foram os meus padrinhos. E naquele momento eu tinha, né, no meu nascimento, e a minha madrinha falava muito isso, aquela coisa de padrinho. Hoje padrinho é assim uma referência de uma pessoa que estava junto na igreja, pequenininho, mas naquela época madrinha e padrinho eram aqueles que realmente... Levava-se muito a sério. Levava a sério de realmente, ó, se algo acontecer eu tô junto com você. E foi o
que aconteceu, né? Meu padrinho faleceu quando eu tinha 5 anos e a minha mãe faleceu quando eu tinha 6. Sua mãe faleceu. Ela, na verdade, ela tinha problemas de saúde, Sim. né? Pelo que eu vi uma vez na certidão de óbito dela, problemas respiratórios, né? E faleceu com 33 anos, né? Muito Super nova. nova. Muito nova. E com isso eu acabei ficando um período com uma tia minha, né? Durante um período da minha vida e depois com a minha madrinha, né? E vem aquela questão toda legal de Sim. tutor, né? De adoção e acabei ficando com a minha madrinha. E o filho dela, né, que era o Dr. Irlan, que eu Sim. sempre falo dele, eu também tenho uma referência de padrinho. Sim. E aí a minha madrinha também, com 14 anos, ela também faleceu, Entendi. né, então eu acabei sendo finalmente criado ali pelo filho dela, né, Sim. e aí eu falo que Deus me abençoou muito nesse momento, tinha as gente tem, tias. inclusive, a gente conseguiu aqui algumas fotos da sua Ixi, infância. isso é complicado, vamos ver a se a foto. gente vê aqui algumas fotos do arquivo pessoal do vereador Major Jaime. Olha, A minha mãe. o senhor com a sua mãe. A gente morava numa vila, isso aí é a vila que era no Jardim Paulista. Olha que chique. Antigamente, né, a gente saía bem arrumadinho. Eu fico me perguntando como é que a minha madrinha... A sua madrinha. A minha madrinha, a dona Nair. Sim. É uma mulher... Olha, com ela, ela é um pouco mais velha, é com ela mesmo. É com ela, já perto até do falecimento dela. O que é esse quadro que o senhor está Esse quadro, na verdade, é um quebra-cabeça. Ela Você gostava de que montar... montou ou ela? Ela gostava junto com a gente de montar quebra-cabeça, e essa aí foi um dos que a gente acabou fazendo. Sabe que eu não tenho paciência para montar Você não tem? Não tenho, porque esse aqui deve ser faz aquele tempo. de 1000 peças, né? Sim, era aqueles grandes, né? E aí, olha. Mais Nossa, fotos do acervo pessoal do vereador Major Jaime. Vocês vão atrás da família pedindo essas coisas. Por quê? Porque justamente aqui na Casa do Povo é justamente para mostrar, porque às vezes a gente tem tanto as pessoas têm aquela ideia daquele parlamentar, daquela parlamentar que entra num embate ali no plenário, que traz discussões, claro, importantes e muito sérias, mas esquece que tem uma pessoa que tem uma história como todo ser humano e tem histórias muito legais e que ele está aqui por uma outra questão de escolher a política, mas que existe momento, né, que aquela pessoa, existe o Jaime, digamos exatamente. assim, aqui. Antes do político, com certeza, tem o Jaime. Tem o Major, que daqui a pouco vai contar pra gente. E aí, essa história de que 14 anos, como o senhor disse, acabou de ser criado, digamos assim, até a maioridade, pelo filho mais velho da sua madrinha. Nessa idade, já teve que trabalhar? Como que era isso para você naquela época? Eu, mais uma vez, eu falo que Deus foi muito bom, né? A família da minha madrinha era uma família que tinha condições, né? Então, vamos dizer, uma classe média, né? Sim. E eu fui trabalhar com 16 anos. Na verdade, eu queria trabalhar até antes, né? Queria ter tido essa oportunidade. Na época, era algo muito comum, né? E era o sonho do menino trabalhar de office boy. E foi isso que eu fiz, né? Com 16 anos, eu fui trabalhar numa loja que a maioria dos jovens não sabem nem o que é, no Mapping. Né? Então aqui em Campinas tinha o Mapping, né? Tinha, era bem ali no centro exatamente, da cidade. Acho que até onde está a Renner hoje, isso, se eu não estou enganado. Isso mesmo. Mas eu trabalhei no Mapping lá de São Paulo, que é na Praça Ramos de Azevedo, em frente ao Teatro Municipal. Então ali agora eu acho que é Casas Bahia, alguma coisa assim. E eu fui trabalhar no escritório de contabilidade do Mapping, onde eu aprendi muita coisa. Mas naquele momento também acabei despertando, com 16 anos, eu despertei para a carreira militar. Foi nesse momento ali... Mas como foi esse despertar? Foi alguém que te falou, viu uma propaganda na TV, foi alguém que foi até a escola? Como que foi isso? Dá para lembrar? Vamos lembrar aqui. Legal. Como os jovens já aí pensando o que eu vou fazer da vida. Legal, Mirna, porque foi parecido com o que você já citou. Eu estava trabalhando, né, no Mapping como office boy, tinham vários ali também que trabalhavam. Eu lembro da gente ter comentado com um deles, né? Um deles falou, nossa, tem a carreira militar, eu vou querer entrar no exército, eu vou querer entrar na aeronáutica. Porque vai chegando aos 18 anos, a gente vai tava dando com 16, né? 17,
E aí eu não tinha ideia do que era exatamente. A gente só tinha ideia que tinha que se alistar com 18 anos. Mas ele começou a falar, não, porque você pode seguir a carreira, você pode entrar, pode estudar lá. Eu falei, nossa, como é que é esse negócio? E lá em São Paulo tinha muito, parece que ainda tem alguma coisa nesse sentido. O pessoal tinha parecia uma nota, uma cédula. Ah, tem ainda, eu vi Tem outro ainda? dia. Eu vi Então outro dia. ainda estão fazendo o mesmo formato, 50 anos depois, né? 40 anos depois. E aí tem uma cédula e atrás ficava escrito ali, você jovem, quiser entrar na carreira militar, ser oficial da Polícia Marinha, Militar, do Exército, aeronáutica, Marinha, é isso. Aeronáutica, né? Venha para uma palestra, conheça como é que é. E eu fui numa dessas palestras, aí nessa palestra a gente viu o que eles explicaram, aquilo me abriu o olho Já assim. era da Polícia Militar ou ainda Não, era da não, Marinha, era geral, Exército? era um geral. Eles Tá. falavam da carreira de oficial, né, de sargento também, e era bem amplo. E aí vi aquela palestra, né, conversei com não tinha internet naquela época, nem pensava assim em internet, eu estou falando de algo assim em 86, 86, 85, 86. E aí a gente conversando um com o outro, ele falou, não, mas tem um cursinho que fica ali na Avenida Tiradentes, tem outro que fica não sei aonde, fica... E eu fui atrás, né, eu já trabalhava no centro, conhecia um pouquinho da região, e a gente ia lá e perguntava, e foi isso que aconteceu. Em 86 eu fui fazer o meu primeiro cursinho, que era o Marechal Duarte, e eu fiz um cursinho específico para escola de especialistas da aeronáutica. Né? Para quem é formado pela aeronáutica, sabe que fica em Guaratinguetá e é uma escola muito puxada, um concurso muito sério. Quando a gente fala de Forças Armadas, é o Brasil inteiro, Mirna. Então não é assim, São Paulo. Não, é o Brasil inteiro prestando concurso para para poucas vagas. Sim. E aí, na verdade, Mirna, o que eu tive de experiência, eu percebi que naquele momento eu não sabia nada. E, também para o jovem que está nos ouvindo, eu vou explicar. Para o jovem que está nos assistindo, né, na minha época era primeiro grau e segundo grau. Sim. Depois é que veio o ensino fundamental e médio. Que se falava colegial, né? Isso, exatamente. Então eu estava no meu primeiro grau totalmente em escola pública. Quando eu comecei a fazer esse cursinho, que era um cursinho de 6 meses, eu não vou lembrar quanto, mas era mais ou menos isso, vinham matérias que cada professor ia passando, matemática, física, química, história, eles iam falando, e eu falando, nossa, eu não... Como se já tivesse aprendido, só não estava fazendo uma revisão. Ele vinha passando a matéria, e eu olhando, falei, eu nunca vi, o que ele está falando? O que é isso? O que é aquilo? Né? E um dia eu perguntei para um dos professores, professor, eu vi que o curso aqui, né, a gente está de nível primeiro grau, mas estou vendo muita matéria nova, muita coisa que eu nunca vi. Ele falou, você estudou aonde? Eu falei, em escola pública. Ele falou, tá aí a razão. Tudo que a gente está ensinando é matéria curricular, só que na escola pública não foi passado. Então você vai ter que agora recuperar todo esse tempo, estudar muito mais para poder ter essa base, né? E foi o que me despertou também, que eu falei, nossa, eu tenho que correr atrás agora, estudar muito mais. Porque já tinha certeza do que queria. Eu já tinha, a Mirna, quando chegou nessa fase. Então era Marinha ou aeronáutica? Então, nessa especificamente, era para, como eu falei, para aeronáutica, especialista. Mas lá a gente começa a entender um pouco mais. Aí eu vi que tinha o Barro Branco, que é onde eu me formei. Aí eu vi que tinha a SpaceX, que eu não conhecia a SpaceX, eu entendi que tinha SpaceX aqui em Campinas. Tinha o Colégio Naval, que é da Marinha, lá no Rio de Janeiro. Em Barbacena tem a escola, né, que é de preparatório de cadetes do ar, né, que é da aeronáutica, e a gente começa a entender, eu falei, vou prestar outros concursos. Aí eu já tinha entendido também que eu tinha que formar base. Então eu prestei concursos ali em 86, 87, sem nenhum conhecimento ainda. Eu tinha o conhecimento mínimo possível para prestar, mas sem aquela condição de realmente estar competindo. E fiz um outro curso, né, também numa oportunidade que eu tive num outro lugar, até chegar mais ou menos em 88, que era a época que eu queria pelo menos ter servido. Diferente de algumas pessoas, né? Eu fiz 18 anos e eu queria servir.
e eu fui me alistar na aeronáutica. Ficou triste quando foi dispensado. Exatamente. Quando eu cheguei lá, excesso de contingente. Eu sempre ouvia falar sobre isso, eu não sabia o que era. Mas eu falava para o sargento, eu quero servir. Tem aqui um que Ele não quer. Ele não quer, eu posso trocar de lugar? Não, é ele que vai. Mas eu quero, posso ir. Eu fui lá em São Paulo, hoje não é nem Comar, já mudou, já até os nomes. Mas fica até perto do Museu do Ipiranga. Sim. E eu lembro que o sargento falou, eu vou te mandar lá para a base do Campo de Marte. Vai lá e pergunta para ele se lá vai ter vaga. Aí fui lá. Tanto que insistia. Eu queria muito, né? E no fim, Deus, né, de alguma maneira, falou, não, fica calmo, né? Eu continuei estudando, mudei de emprego, né? Fui tentar ser fuzileiro naval também no Rio de Janeiro. Essa é uma passagem também interessante, Mina, porque aquela já era maior de idade, né? E aí chegou um dia, não tinha internet, alguém falou, ó, vai ter concurso, vai ter alistamento de fuzileiro naval lá no Rio de Janeiro. Eu falei, eu vou para o Rio de Janeiro. Peguei um ônibus aqui na rodoviária de São Paulo, exatamente. Não tinha amigos no Rio, nada? Não tinha nada, não conhecia nada. O máximo que a gente tinha, e para quem é jovem, a gente tinha lista telefônica. Então a gente pegava... Aquela amarela. A gente pegava a lista telefônica, olhava, via o endereço, via alguma coisa... Marcava num papel, e foi o que eu fiz. Eu peguei o endereço da Marinha lá, de fuzileiros navais, entrei, né, num dos quartéis, que eu nem lembro qual quartel que eu entrei. Aí eu queria ser fuzileiro naval. Então, mas o concurso é tal data. Não era próximo, não estava nem perto. Você vai ter que esperar para poder prestar o concurso. Fiquei decepcionado, fiquei ali no Rio de Janeiro, né, até teve uma situação, foi a primeira vez ali que eu vi que, né, passar fome era algo que podia acontecer, porque eu não tinha o dinheiro para poder voltar, né? E eu tive que esperar meu padrinho, não tinha a questão de banco, de passar Pix, nada disso. Eu estou falando de uma época assim, eu acho legal de falar, que as pessoas veem tanta agilidade que tem hoje e não tem ideia de como era. Na verdade, o meu padrinho fez através do correio. Eu também não sabia que existia isso. Através do correio ele mandou um dinheiro para mim, mas demorava um dia para chegar, para poder falar que estava liberado. Então eu passei um dia ali que eu passei na rodoviária, dormindo à noite na rodoviária, né, e comendo bolacha. E é um negócio assim que para mim foi muito bom. Muito bom no sentido de falar, ó, se você quer realmente, vai correr atrás. Só vai ter que mudar a estratégia. Exatamente. Aí eu mudei a minha estratégia, isso foi em 88, mais ou menos, 87, 88, e aí eu decidi, quando eu cheguei, eu já estava que era o ensino médio hoje, né, no segundo grau, e aí começando a estudar, eu decidi, eu vou parar de estudar, eu vou pegar as apostilas que eu tenho, que eu tinha várias apostilas, e eu falei, eu vou começar a estudar. Enquanto eu estou trabalhando, eu estava trabalhando numa construtora de quadras, né, poliesportivas, e eu fazia o meu trabalho, eu conversava com a secretária, eu falei, eu vou fazer o meu trabalho o mais rápido possível e da maneira correta, e no tempo livre eu posso estudar? Ela falou, pode estudar. Então eu fazia isso, eu levava apostilas para o trabalho, no ônibus eu estava estudando, né, no intervalo, na hora do almoço, e fiquei estudando. Mas tinha trancado a matrícula, ou não? Isso, tranquei a matrícula na verdade até eu vou falar que quase que abandonei a escola, nem fui mais, só não foi mais. Eu só não fui mais, e aí comecei a estudar, né, eu falo de Deus muitas vezes, porque realmente é algo assim que, se for ver uma história, não era para ser, né, tão boa assim. E eu, em 89, né, então eu fiquei de 88 a 89, estudando intensamente, já vinha, né? Então conta lá. Mas conta, ficou estudando por conta. Eu não estava mais fazendo cursinho, foi realmente estudar em casa e estudar nas horas que eu tinha, nos locais que eu frequentava. Aí em 89, né, fui muito abençoado, que eu passei em 2 concursos, eu prestei só 2. E os 2 que eu prestei, eu passei. E foi a Academia do Barro Branco e também a Escola de Sargento das Armas, né, que é o Sargentos do Exército. Né, em Três Corações, né, tem lá a Escola de Sargento, né, da ESA, e eu passei nos 2. E para mim foi uma felicidade assim muito grande, porque eu falei, nossa, eu consigo, eu tenho capacidade, eu consigo fazer alguma coisa. Né, e passei em 2 concursos muito concorridos. Sim. Eu passei muito bem nos 2, e aí eu tinha que decidir. Dia 2 de janeiro eu me apresentava no Exército, ou no dia 15 de janeiro de 90, né, eu me apresentava na Polícia Militar. Eu lembro que naquele momento eu conversei com um sargento do Exército, batendo papo com ele, eu tinha comentado que eu tinha passado nos 2, e ele falou, faz o seguinte,
vai para a Polícia Militar. Na Polícia Militar você vai ficar no estado de São Paulo, na Polícia Militar você vai ser oficial. Aqui você também pode ser oficial, mas você vai seguir a carreira de sargento e você vai, né, percorrer o Brasil. É uma carreira muito boa, mas eu acho que você vai se dar melhor Seu na perfil. polícia. Era um perfil mais para a Polícia Militar. Exatamente. Eu também não sei exatamente o porquê, eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando bateu o dia 1º de janeiro de 90, eu falei, nossa, eu tenho que decidir, eu vou amanhã. E eu falei, não vou, eu vou na Academia do Barro Branco. E aí, aquela expectativa, né, de um jovem, eu estava com 20 anos, de um jovem querendo uma profissão, querendo mudar a vida, né? E foi exatamente o que aconteceu. Então eu entrei na Academia do Barro Branco e na Polícia Militar, né, em 15 de janeiro de 1990. E aí muda a minha história muda completamente, né? Tem alguns amigos de turma, né, que sabem da minha história, conhecem familiares, né? Eles falam, Jaime, você é um cara que era para dar errado e tá do outro lado, né? Se fosse aquela situação de falar, naquela época não tinha esse negócio de, eu sou vítima, eu sou negro, não. Eu simplesmente falei, eu quero estudar, e eu lembro da minha madrinha falando sobre isso. Se você quer alguma coisa na sua vida, o estudo é o primeiro caminho. Estuda, se dedica, faça o que você puder fazer, né, e você vai ter resultado. E realmente eu fui muito abençoado nesse sentido, né, e pude começar uma carreira que mudou a minha história. E foi lá que conheceu o Valdelice? Na verdade não foi lá, foi aqui em Campinas já. Tá. Eu já formado, então eu entrei em 90, em 94, no final do ano de 94, em 19 de dezembro de 94, eu me formei. Sim. Aí, como aspirante, eu fiquei mais um tempo em São Paulo, trabalhei na zona sul de São Paulo, na região do Jabaquara, trabalhei na região central de São Paulo. E aí, naquele momento, na região central, né, que é até perto de onde eu morava, Sim. um local que eu falei que eu queria trabalhar. Eu falei, nunca que eu vou trabalhar aqui, perto da minha casa, né, perto da minha casa, né, eu conheço, né, como é que eles trabalham, não quero trabalhar. E acabei, né, a gente fala aquelas coisas que não quer acontecer, mas aconteceu, mas foi maravilhoso. Eu aprendi com muitas pessoas, conheci muita gente boa, tive muita experiência boa também. Mas naquela oportunidade, eu tinha colocado o nome, juntamente com outro amigo, para vir para o interior. Sim. A Polícia Militar de vez em quando, né, naquela época, hoje mudou a política, é diferente, mas naquela época ela permitia, coloca o nome e aí a gente vê quando vai acontecer. Eu coloquei o nome, não para Campinas, eu coloquei o nome para Piracicaba, para Bragança, né, para os batalhões, né, que é o 10º em Piracicaba e 34 em Bragança. E coloquei e falei, vai demorar uns 3, 4 anos, enquanto isso eu vou tocando a minha vida aqui em São Paulo, depois eu decido se eu quero ir ou não. Demorou 6 meses. Aquilo que era para ser, né, em anos, Sim. foram 6 meses. E quando saiu na Polícia Militar, também no Poder Público em geral, Sim. tem que ser publicado em Diário Oficial. Tá. Então saiu em Diário Oficial, você fala, não, agora vai acontecer. E naquela oportunidade o meu nome saiu para o 35, que é o batalhão até dessa área aqui que a gente trabalha. Certo. Quando veio para Campinas, eu estranhei, eu falei, eu não pedi? Eu pedi para Bragança e pedi para Piracicaba. Colocaram meu nome, né, em Campinas. Eu fui todo bravo lá no quartel da PM, eu já estava trabalhando no centro. E aí tinha um outro amigo, na verdade saíram vários, né? Foram Sim. muita gente, né? O pessoal da minha turma, né, que a gente se formou junto, sabe que naquela época foram vários oficiais, vários tenentes. E aí eu fui com mais uns 2, todo bravo lá. Falei, mas eu não pedi para ir para Campinas, eu pedi para... Aí o capitão com muita calma, Jaime... conta um pouco da sua história, né? Aí eu falei um pouquinho, né? Ele falou, mas você está querendo ir para o interior, né? Não tem uma família em nenhuma dessas cidades, qual é a diferença de você ir para Campinas? Campinas está precisando de tenente, se você quiser, você vai agora. Se for para outra cidade, vai demorar um pouco mais. Aí na hora ali eu falei, tá bom, então eu vou para Campinas, e ele falou, já semana que vem você já deve estar indo. Demorou um pouquinho, teve alguns problemas ali. Tá. Que estava saindo muita gente nesse momento, né? Era algo muito diferente até. E aí eu acabei, em vez de ir em fevereiro, eu acabei chegando aqui em Campinas em abril. Tá. E aí em abril comecei a trabalhar no 8º Batalhão, quem conhece ali na João Jorge, né? E comecei a trabalhar na função que todo tenente quando chega novo trabalha, que é trabalhar na rua, né? Trabalhar no comando, no patrulhamento, e era o que eu queria. Era tudo que eu queria na minha vida, eu fazia isso em São Paulo, eu gostava de trabalhar na rua, né, gostava de estar realmente nas ocorrências. E quando eu cheguei aqui, foi exatamente isso que aconteceu, mas com uma diferença.
muito grande. Eu vinha para o 35. Quando eu cheguei com o meu ofício, todo animado, com o brasão, né? Você sabe que os policiais têm o brasão da unidade. Sim. Eu cheguei todo animado, entreguei para o coronel, né? Falei, estou indo para o 35, coronel, né? E a gente quase não falava com o coronel, mas ele falou, não, a gente vai mudar, você vai para o 8º. O 8º está precisando mais que o 35. O 35 na época era Rotac, acho que você deve lembrar, fazia estádio de futebol, fazia choque. E eu estava assim, vibrando, que eu ia fazer algo que eu também gostava. Né? Exatamente. De repente, né, o coronel muda a minha vida, fala, não, você vai para o 8º, fica lá um pouquinho no 8º, quem sabe um dia você vai para o 35. E eu fui realmente um dia, acho que foi uns 7 anos depois, eu fui para o 35. Sim. Mas isso foi interessante porque no 8º eu também aprendi a conhecer a cidade toda. Né? A cidade, assim, não vou falar a cidade inteira, mas naquela oportunidade a Campinas estava dividida até mais ou menos 97. Eu cheguei em 96. Não tinha o 47º ainda, não, né? Não tinha. Era só os dois batalhões. Né? Na verdade tinha mais um, que era o 26. Era o 26. Tá. Em 97 houve uma mudança. E aí o 8º pegou a cidade toda. Entendi. E aí a gente começou, eu né, tinha bons motoristas, né, auxiliar, a gente trabalhava com um motorista e um auxiliar. Então dava ocorrência em qualquer lugar, seja se fosse em Barão Geraldo a gente tinha que estar lá, se fosse no Ouro Verde, se fosse no Campo Grande, no Aparecidinha, né, a gente tinha cidades também vizinhas. Então eu conheci muito da cidade nessa oportunidade. E aí passei por essa experiência que foi excelente, aí que eu conheci a Val. Eu contei uma história, foi nessa época aí do 8º. Eu contei uma história grande, né? Mas para dizer que eu conheci ela também trabalhando. Ela trabalhava na época no trânsito, né? E aí a gente conversou, né? Rondei a viatura dela, conversei. Eu conversava com todo mundo, que era obrigação minha, né? Como tenente. E aí depois, um outro dia, encontrei ela nossa, não era Caipira Country, era um outro... Mas vocês estavam trabalhando não, ou de você folga, convidou? Não, de folga. Não, eu encontrei com ela. Foi eu sem encontrei. querer. O nome do lugar aqui é que ficava na Santos Dumont ali, eu vou esquecer o nome do lugar. Bom, mas, né? Mas acabei encontrando ela lá, e aí a gente acabou conversando, aí marcamos um outro dia para conversar. Aí sim, aí sim. Aí primeiro depois foi mudou. Coincidência. Foi aquelas coisas que Deus acaba preparando, né? E dali foi o quê? Já pediu em namoro? Não, demorou? Eu enrolei ela um pouquinho. Olha, homens. Eu ainda, né, deixei um pouquinho, a gente foi conversando, né? Né? Eu tinha mais ou menos uma namorada em São Paulo também, tinha algumas coisinhas que estavam pendentes. Então, eu vim para cá, Mirna, mas na verdade eu morava em São Paulo. Quando eu cheguei aqui em abril, não veio efetivamente para Campinas. Eu não vim direto. Eu cheguei aqui. Aí até uma piada, porque é mais ou menos isso. A minha esposa falou que ela me via com a sacolinha do Carrefour, chegando com a minha... Eu não tinha mala, ela falou, você veio com a sacolinha do Carrefour e morava no alojamento. E exatamente, eu morava no alojamento, eu deixava as coisas lá no alojamento, né, e voltava para São Paulo, né, quando dava uma folga maior, voltava para São Paulo, e eu fiquei fazendo isso acho que mais ou menos uns 3 ou 4 meses. Sim. Aí depois a gente juntou com mais alguns amigos e eu comecei a morar efetivamente na cidade. Sim. E aí o relacionamento depois, né? Hoje, 25 anos, né, de história. 25 anos. Olha, vamos ver um pouquinho da foto da família do Major Jaime. Eita, nós Olha, 6. 2 filhas. A Mayra, né, que vocês estão vendo ali do lado... De vermelho. E a Mariane. Olha que lindas aí. Isso aí é um casamento que a gente foi do nosso sobrinho. Né? A sua mulher ainda é policial ou não? Não, ela na verdade, ela é, né? A gente fala que nós somos policiais. Porque nunca deixa de ser, né? Isso, porque a gente quando passa para reserva, você ainda é policial. Tá. Né? E no caso dela e no meu, a gente aposentou. A gente teve o nosso tempo, né? E aposentamos ali, mais ou menos em 2017, né? A gente acabou aposentando. E aí constituiu essa família que tem 25 anos aqui em Campinas. Exatamente, Mirna. É uma história. As minhas filhas, a Val é campineira, as meninas também são campineiras. Entendi. Então, por isso que eu falo para você que daqui eu não saio, tem que ser algo assim. Para São Paulo eu não volto, não penso nem a trabalho, né, voltar para São Paulo. Mas já trabalhou, quer ver? Vamos ver uma fotinha aí quando estava em São Paulo, aí você me conta que época era essa. Olha aí. Nossa, até essa. Gente, o que é essa foto?
Menino, essa foto é um dos momentos mais emocionantes da minha vida também, né? Eu tive vários momentos emocionantes, a minha formatura, meu casamento, né? Mas essa foi algo assim que foi muito marcante, né? Os jovens, eu gosto de falar muito com jovens, né? Os jovens talvez não tenham essa referência do Ayrton Senna. Mas o Ayrton Senna foi um cara que levou o nosso nome de Brasil, bandeira do Brasil em todos os lugares. Era um orgulho, né? Sim. Ainda é um orgulho. Foi um dia muito triste, aquele 1º de maio, né? Ah, foi. Eu me lembro exatamente. Eu tava. Essa história, se você me permitir, der tempo, eu conto rapidinho. Eu tava andando de bicicleta e ouvindo Walkman, né? Walkman, para Walkman. vocês que não sabem. E de repente alguém fala, eu passei por um local, não é possível, né? Eu vi um movimento estranho, alguém falou, Ayrton Senna, acidente, algo aconteceu, e aí depois mais à noite confirmou que ele tinha falecido. Eu voltei para a academia, eu estava no último ano da academia, né, do Barro Branco, e voltei, era um domingo. Eu lembro que à noite, né, eu já estava na academia e de manhãzinha o tenente veio falando, a gente vai escolher, né, a academia do Barro Branco foi escolhida para fazer as honras fúnebres, né, como chefe de estado, né, é uma coisa assim que é para poucas pessoas. E a academia vai fazer isso. E eu vou começar a selecionar aí alguns alunos. E aí ele falou, o critério, depois, né, conversando lá, ele falou, os critérios foram ele era, e realmente o Ayrton Senna era um cara adorado no Japão, na América Latina, nos Estados Unidos, em todos os lugares ele era um cara adorado, na África, e a ideia do comandante da academia foi que a gente tenha a representação de cada uma dessas nações, então que a gente tenha um aluno negro, um aluno asiático, né, cada um mostrando mais ou menos uma origem. Sim. E eu fui um dos escolhidos, né? Eu, Ronilson, Gabriel, né? Tem mais alguns, né? Negros, né? Alunos oficiais negros que foram escolhidos. E o que foi de emocionante que a gente foi buscar... Volta aquela foto pra gente, por favor, produção, pra gente. Deixa ela aqui, por favor. A gente foi buscar o corpo do Ayrton Senna. Então a gente No aeroporto. No aeroporto, eu acho que demorou uns 2 ou 3 dias, eu não lembro. Teve um problema lá e demorou um pouquinho. Tá. Mas a gente já estava designado para ir buscá-los. A gente foi com o ônibus da academia, mas a gente sabia que depois ia voltar no caminhão do Corpo de Bombeiros. Sim. Quando a gente foi pegar isso é marcante também, quando a gente foi pegar a urna, né? Os soldados da aeronáutica falaram, tá muito pesado. E aí, depois que a gente foi entender, a gente pegou e pegamos ali, tinha mais até naquele dia, tava com mais. Tá. A gente pegou e muito pesado. Eu nunca tinha visto algo tão pesado assim. Sim. E a gente colocou em cima do caminhão de bombeiros. Já foram vestidos dessa forma? Nós já fomos. Tá. Essa aqui eu não lembro exatamente em que momento foi, se a gente estava chegando ou saindo, porque eu lembro que nosso grupo, esse grupo aqui, tanto foi no momento que a gente entrou na Assembleia Legislativa, quanto na saída. E eu lembro que quando a gente estava saindo, era mais ou menos umas 5 e pouco, 6 horas da manhã. Eu me lembro de uma cena ali na época era a Avenida dos Trabalhadores, né? Rodovia dos Trabalhadores, Sim. Depois foi, hoje Ayrton Senna. Eu lembro de uma cena de uma menina, uma criança no meio, então você pensa assim, o dia nascendo, uma criança no meio e um coração formado com velas e a criança no meio. Aquilo ali era um negócio assim que a gente viu, a gente não tinha celular, não tinha foto, não tinha nada, eu só tenho isso na minha memória assim, né? E as pessoas parando o carro, aplaudindo, né? O nosso trajeto até chegar no Ibirapuera, totalmente cercado por muitas pessoas, e a gente chegou no Ibirapuera, ficou lá, não me lembro se foi 2 ou mais dias, 2 ou 3 dias, mas a saída, no dia que a gente foi para realmente, né, ele ser enterrado, foi um dia que eu nunca vi. A Assembleia Legislativa, não sei se todos conhecem lá, fica perto do Parque do Ibirapuera, perto não, fica do lado, né? Sim. É só uma avenida que muda. Eu não conseguia ver o asfalto. A gente não viu o asfalto, a gente via pessoas na árvore, a gente via pessoas em cima de carro, né? A gente olhava, a gente estava no carro de bombeiros, Sim. vendo de cima. Eu não conseguia ver o chão. De tantas pessoas que tinham, a Polícia Militar tomou a providência de colocar nosso regimento, né? Então a tropa montada, que estava fazendo a escolta com os cavalos, e ninguém chega perto de cavalo, né? Sim. Então foi justamente estratégico para não ter uma
algo, aglomeração ali. exatamente, algo que poderia até ser grave, né? E aí a gente foi indo durante todo o trajeto, milhares de pessoas, milhares. As pessoas falam, porque na Avenida Paulista tinha 1 milhão de pessoas, porque na parada tinha... eu acho que as pessoas naquela época, foi em 94, né? Não teve alguém que foi lá e fez uma contagem, porque eram milhares de pessoas em todos os lugares. Ainda né? tem contato com esses colegas? Com todos, com todos. Um deles até é interessante, o primeiro ali, Augusto. O Augusto é deputado federal. Olha. Né? Ele é deputado federal. Todos aqui... esse aqui é coronel, o Maceira, né? Todos são coronéis, mas os dois aqui já aposentados, né? Então aqui, os 4 aqui estão aposentados já. Entendi. Você falou, inclusive, da formatura. A gente tem uma foto aí dessa formatura. Vamos ver como foi essa foto da formatura. Olha lá. Aí essa foto foi o dia da formatura. Foi o dia que eu me formei lá. Na verdade foi até antes. Na verdade essa foto é o meu espadim. Que antes quando você entra na Academia do Barro Branco, você tem no primeiro ano você tem uma solenidade que é para dizer que você, a partir daquele momento, integra a Polícia Militar como aluno oficial, né, como um cadete. E você recebe o espadim, que é essa ali do lado, você está vendo? Parece que tem uma adaga ali. Isso, exatamente. Parece uma espada pequena, por isso é o nome espadim. Então você recebe essa... Que é antes da formatura, então, na verdade. Na verdade é no primeiro ano. Então eu recebi isso no meu primeiro ano e depois a formatura, né, que foi a nossa saída. Mas aí eu tô vendo o doutor Ítalo. O doutor Ítalo era delegado Olha essa foto. Essa foto... Vocês foram longe, hein, para conseguir. Olha essa foto. Eu e a Val, né? A Val, eu, o Capitão Jaime. Capitão Jaime. Capitão mas como Jaime. que é? Sargento? Porque a gente não entende muito. Sargento? Na verdade começa como soldado. Então o início da carreira, né? Soldado, cabo. Aí depois vem o 3º sargento, 2º sargento, 1º sargento, o subtenente. Aí depois tem os alunos oficiais, né? Que fica ali no meio. Aí depois tem o aspirante. Tem o 2º tenente, 1º tenente, o capitão, o major, o tenente-coronel e o coronel, que é o último posto da polícia. E no caso a Val, ela reformou como sargento. Fotinha, pessoal. Como sargento. Ali eu acho que ela estava como cabo, eu acho. Eu acho que ela cabe ali. Ó. Isso, exatamente. E sempre por exemplo, a gente acha, agora é uma curiosidade Não, pode mesmo. Perguntar, aproveita. Por exemplo, tá escrito ali, ó, Capitão PM Jaime. Sim. E aí a gente acha sempre que é o sobrenome. É a própria pessoa que escolhe como quer ser chamado ou não? Não, nem sempre. Na verdade, se você puder, você fala o nome que você gostaria. Mas se tiver uma outra pessoa com o mesmo nome, que aconteceu isso comigo na academia. Exatamente, na academia, quando eu cheguei, já tinha um aluno oficial chamado Jaime. Né? Entendi. E aí quando eu cheguei, o capitão falou, o tenente falou, você não vai poder chamar Jaime. Eu falei, então tá bom, Jaime de Souza. Eu queria sempre ser chamado de Jaime. E aí quando esse outro aluno saiu, a primeira coisa que eu fiz foi colocar Jaime. Mas depende muito, às vezes pode ser o primeiro nome, o sobrenome. Então a vida, gente, é feita de família e amigos. Sem dúvida. Parece que Major Jaime tem muitos amigos, né? E alguns deles fizeram questão de marcar e mandar aqui uma mensagem para você. E agora a gente vai aí ver quem é a mensagem desse primeiro amigo. Grande Major Jaime, que eu conheço desde que acredito que no ano de 95, quando chegou aspirante em Campinas. E eu tenho recordação de 2 viagens que nós fizemos, né? Ainda enquanto solteiros. Eu, o Major e o Cabreira, nós fizemos uma viagem para o Oktoberfest, fizemos uma viagem para Fortaleza, rodamos o Nordeste inteiro em 19 dias de carro, com um golzinho que o Major tinha na época. Sim. E essa viagem marcou, porque é um grande amigo, passamos 19 dias juntos, né, nos divertimos. Me lembro em Aracati, no Carnaval de 96. Houve trio elétrico na rua, houve uma guerra de farinha de trigo. Eu era solteiro, então. E o Major não participou, ficou só tirando foto, porque comedido, eu e o Cabreira mais na brincadeira, participamos de tudo e o Major ficou tirando fotos. Tenho um grande privilégio de tê-lo como amigo,
né, de todo esse período. Bertão, um grande amigo. Desejo sucesso na sua carreira sempre e um forte abraço, Major. Ô, Bertão, valeu. Olha onde que eu estou aqui, Nossa. Jaime. Até aqui. Ô, pastor, Mas é uma alegria, é um privilégio em Legal. poder participar desse momento tão especial, em poder falar um pouquinho a respeito do Jaime. Eu me lembro de alguns anos, eu e o Jaime, nós tivemos uma história que foi muito engraçada. Nós estávamos com uma data marcada por um projeto social lá na cidade do Rio de Janeiro, dentro das comunidades carentes do Rio de Janeiro. E nos reunimos então com um grupo de homens para poder participar desse momento. Então nós convidamos o Jaime, hoje vereador, mas naquela época ele estava na ativa da Polícia Militar, ele era capitão naquela época, e partimos para o Rio de Janeiro. E chegamos lá dentro das comunidades, começamos a trabalhar, desenvolver os trabalhos, levando cestas básicas para as pessoas carentes, visitando as pessoas em suas casas, em seus lares, as crianças, enfim, fazendo um movimento de uma ação social em prol das pessoas carentes lá do Rio de Janeiro. E no meio desse processo, desse trabalho, um rapaz que estava conosco, seu nome Felipe, né? Ele recebeu a notícia de que o Jaime que estava conosco, ele era capitão da Polícia Militar. E eu acho que ele ficou tão feliz, tão contente com aquela notícia, que do meio da rua ele gritou para o Jaime. A gente está no meio da comunidade. É verdade que o senhor é capitão da Polícia Militar? Rapaz, no momento foi aquele susto. E aí um outro rapaz, o Leandro, partiu para cima do Felipe e disse: olha, você fecha a sua boca, você não pode falar isso aqui. E aí a gente pediu permissão para entrar lá pro traficante. Tensão, imagina, no meio de uma comunidade do Rio de Janeiro, um grito: capitão da Polícia Militar. Foi um susto, mas graças a Deus tudo ocorreu bem. A glória de Deus. Amém. Então, verdade é que hoje estamos aqui. E esse assunto se tornou uma resenha até os dias de hoje. Nós brincamos com isso e damos muita risada. Foi um susto, porém, foi um tempo maravilhoso. Jaime, que Deus abençoe a sua vida. É um privilégio estar perto de você. A sua vida nos inspira muito. Que Deus abençoe, que dê sabedoria para que você possa executar a grande missão que Deus tem em relação à sua vida e à sua casa. Deus abençoe. Amém. Pô, que legal. Olha, foi então um perrengue essa última ação aí. Essa com o pastor Antônio Marcos é uma pessoa iluminada, muito abençoada. E foi realmente porque nessa comunidade que a gente foi, a gente entrou e para entrar, a gente pediu permissão, quer dizer, quem era da igreja que nós fomos, ele pediu permissão e falou: ó, tem pessoas de São Paulo, amigos nossos da igreja, que vão entrar aqui para fazer uma ação, né? E o pessoal vai usar aqui as dependências, né? E aí, de repente, né, o Felipe fala, o Felipe é um amigo também, uma pessoa que a gente gosta muito. Aí ele ficou realmente emocionado, falou: capitão da Polícia Militar. Aí pronto. Ficou, né, o local ali era complicado, até a gente no dia antes... Mas naquele momento quem estava ali era um integrante da igreja. Sim, não era, né? Exatamente, eu não era o capitão, não era a polícia, eu era realmente um dos irmãos que estava ali para ajudar na igreja. Mas só que um dia antes o pessoal tinha contado de história que tinha um morro. Ele falou: não, semana passada o pessoal tinha colocado um cara lá para queimar com um pneu. Não sei se essas histórias todas na hora ali. Todo mundo ficou desesperado. Ficou, mas foi bom. E a gente teve ali o Bertazini, seu amigo, que contou essa história da viagem, da sua viagem com ele e também com o Cabreira. Exatamente. Vamos ver se a gente tem uma mensagem do Cabreira aí? Ô, Cabreira? Nossa. Fala, meu irmão, tudo bem? Ô, Cabreira. E aí, meu velho? Pediram pra eu fazer um vídeo pra você, né? E de algo pitoresco, né? Nós tivemos ao longo da vida muitas passagens pitorescas, né? Engraçadas. Bastante. Demos muita risada juntos, como dois bons irmãos, né? Que somos. Mas eu acho que, pra mim, né? O que mais marcou na nossa amizade foi 2004, quando eu te convidei para um culto lá na minha casa. E você, como um cara sempre que quebra barreiras, né? Foi até esse culto.
um cara que não tem medo, né, de conhecer o novo, foi no culto da minha casa e ali começou o teu processo de conversão, onde o Espírito Santo trabalhou na sua vida. Então, para mim, o momento mais feliz e que me orgulha nessa caminhada contigo, meu irmão, foi realmente poder participar, ser uma ferramenta do Senhor Jesus, uma ferramenta de Deus na sua vida, para que você pudesse, ao longo da sua vida, se tornar o homem que você chegou a ser, e dentro da palavra, alcançar a estatura de varão perfeito. Que todos os dias a gente tem que trabalhar para isso, e eu sei que você faz isso com maestria, porque é um bom pai, um bom amigo, um bom vereador, e tudo que você faz, eu sei que você faz com excelência, meu irmão. Deus te abençoe. Forte abraço, velho. Fica com Deus. Te amo. Amém, Cabreira. O Cabreira é aquele, os amigos que eu falei que eu tava com a sacolinha do Carrefour, né? Sei. Que a gente morou junto depois de uns Ele 3, também é 4 PM? meses. Ele também. A gente morou Tá. junto durante um período, depois ele casou, né? Aí A gente mostrou turma aí se separou. primeiro O Bertazini, isso. o pastor Antônio Marcos e o Isso, Cabreira. mas essa história, inclusive, desde o começo daqui do nosso podcast hoje, sempre a gente percebe que você fala muito pelos desígnios de Deus, pelo aquilo que Deus preparou para mim. Uhum. E isso foi esse despertar em 2004 ou antes? Você já tinha isso no seu interior ou não? Você era mais cético? Como que foi isso? Mirna, eu acho que foi um processo, né, que foi sendo trabalhado. Na verdade, eu posso falar como muitas pessoas falavam, eu sou católico, mas não praticante, né? Ok. Aquele que vai na igreja, né, que acredita em Deus, né, sem dúvida nenhuma. Mas eu nunca tive realmente nenhuma experiência foi um processo realmente. O Cabreiro lembrou de 2004, foram vários fatos, várias coisas que aconteceram na minha vida, né, que foram caminhando. Foi até uma das coisas marcantes foi o falecimento da Dona Maria, que é a tia da Val. Dona Maria é como se fosse a mãe da Val. Tá. E a gente era muito próximo. Ela teve um câncer, foi algo traumático para todos nós ali, e fez com que a gente se aproximasse um pouquinho mais, eu e a Val, que a gente tivesse um pouquinho mais também de contato com Deus, né, de alguma forma, e as coisas foram acontecendo, né, e hoje eu agradeço muito dele ter me resgatado, né, nesse período. Jaime, nosso tempo infelizmente acabou, nossa, na verdade, já fui avisado passou pela rápido, direção, né? Mas eu vou pedir licença ao telespectador, porque a gente tem ainda mais 2 pessoas que fizeram questão de mandar um recadinho. Vamos lá. Olá pessoal, meu nome é João Pedro, eu tenho 11 anos. João. E eu sou a Jéssica, mãe do João. Hoje eu vou estar falando de um grande amigão meu, chamado Major Jaime. Eu conheci o Major Jaime através do meu padrinho, Tenente Fuma. Major, obrigado pela sua amizade, Major, pelas portas que o senhor abriu para mim, Major, pela oportunidade, Major, que eu sou muito grato a você, Major, por tudo que o senhor está fazendo para mim. Major, que Deus ilumine sua família, seu caminho, Major, que um dia eu vou ser major, que nem o senhor, Major. E até Amém? A próxima, e um abraço para sua família e para o senhor também. Tchau. Olha aí, inspirando outras pessoas. O João é um menino abençoado, né? A mãe dele tem uma história, né? Não é nem o caso de falar aqui, mas o gabinete, eu falo do gabinete. Teve muita gente que ajudou, né? O João hoje está numa escola, ele está numa escola pública, hoje está numa escola particular, tá se dedicando, estudando, querendo ser alguém na vida. Pô, João, fiquei feliz aí de ver. E ver que, olha como ele pensa, quero ser major como o senhor, né? Sim, sim. Aí tem o Fuma também. Eu acabei não falando, o Tenente Fuma foi que apresentou, foi que deu essa oportunidade, né? E com certeza, o João tem tudo para ser uma excelente pessoa, um excelente cidadão, e se ele quiser ser major, ele vai ser. Vai ser com certeza, né? Mais uma homenagem que a gente não pode deixar para trás. Vamos lá. E aí, Jaime, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Jackson, tenho mais de 45 anos de amizade com o Jaime, tenho ele como irmão, um orgulho imenso de você, Jaime, da pessoa que você se tornou hoje,
crescendo sem pai, sem mãe, mas Deus pôs um padrinho na sua vida, que te deu uma direção, e você, com a sua índole boa, você conseguiu vencer na vida. Tenho saudades de 10, 12 anos que a gente tínhamos ali, brincando na rua, na frente da casa do Nel de bola. Amigo de infância. Conversando, conversa fiada finais de semana, planejando ir numa festinha na casa de fulano, ir num bar na contramão, e ficar ali brincando ali. O nosso barato era ficar brincando ali, curtindo as coisas boas da vida, a família. Nós somos muito família, nós 4. Sim. Jaime, sou seu fã, Deus te proteja, tenho muito orgulho de você e da sua família. Deus te abençoe sempre. O Jackson é amigo de infância. A gente tem 4 amigos ali que ficou muito próximo, né? O Jackson, o Nel, né? E o Maurício, né? E eu, né? A gente ficava sempre, né, desse jeito. Foi ali que eu tomei a minha primeira abordagem da Polícia Militar. Já foi abordado? Já. Algumas vezes. E a gente era adolescente, né? E eu digo que, né, foi uma fase muito boa, porque a gente não fazia nada de errado, né? Sim. A gente ali, no máximo, a gente queria, né, sair com as meninas, curtir um pouquinho, né? E nada assim de mal. E eles eram, nossa, até hoje, né? A gente tá junto até hoje, né? Mais de 40 anos. Nossa, que legal. Olha, infelizmente agora o nosso tempo acabou mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente vai esperar que, com certeza, tem muito mais histórias para uma próxima vez tem algumas. Você vem aqui. O presente fica do nosso programa Caneca. Legal. Tá bom? levo, com certeza. Você, um presente, uma lembrança nossa. Agradeço. E até uma próxima. Obrigado, Mirna. Agradeço a você, agradeço toda a equipe, né, da TV Câmara, pessoas que eu gosto muito, vocês sabem disso, né? Respeito muito o trabalho de vocês. Que Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Amém, assim seja, gente. E assim a gente encerra o Na Casa do Povo de hoje. Você pode conferir também as outras entrevistas do nosso podcast lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. Até uma próxima.